A paz do Senhor, igreja. Podemos ficar de pé? Abram comigo Salmo 42. Vou estar lendo a palavra e logo após estarei orando e em seguida passando para o ministério de louvor. Salmos 42, que diz assim: Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. As minhas lágrimas servem-me de mantimento dia e noite, porquanto me disseste constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim, derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com ele à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque está abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da tua presença. O Salmo 50, 15 diz assim: Invoca-me no dia da tua angústia, e eu o livrarei, e tu me glorificarás. Amém? Aqui o Salmo nos exorta que é muito melhor a gente viver em obediência do que em sacrifício. Então, se você se encontra com a sua alma abatida neste dia, eu convido você a clamar o teu Deus, assim como o salmista convidara a Deus para viver com ele naquele momento de angústia. Eu convido você, igreja, eu convido você que está na tua casa, a convidar o Senhor para fazer parte do teu dia, para fazer parte da tua vida. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, eu quero te render graças, Senhor. Eu quero te render graças por este dia. Quero te render graças, Pai, por tudo que o Senhor nos concede, meu Deus. Eu quero glorificar, Senhor, o teu nome sobre este lugar. Eu quero apresentar a ti esta casa, porque eu quero te dizer, Senhor, que aqui não é nenhum outro lugar senão a tua casa. Fica à vontade, Espírito Santo, fala aqui no meio do teu povo, através da tua palavra. Oh, Deus amado e Deus querido, vai visitando e esquadrilhando cada coração que estás aqui. Vai visitando cada lar, vai visitando cada família. Espírito Santo de Deus, que o teu povo, Senhor, estás aqui nesta noite para clamar pelo teu nome. Nós estamos aqui porque nós declaramos a nossa confiança em ti. E eu creio, Senhor, que a nossa alegria também virá de ti. Pai querido e Pai amado, continua abençoando este povo, continua abençoando esta casa, Pai, porque nós somos totalmente dependentes de ti. Que a nossa alma venha a ser revigorada pelo Senhor, que a nossa alma venha a ser visitada pelo teu Espírito Santo nesta noite, que possamos sair daqui neste dia glorificando o teu nome pelas tuas bondades e pelas tuas infinitas misericórdias. Toma os louvores, porque é para ti, é para agradecer, Pai, ao Senhor por todos os seus feitos. Toma, Senhor Jesus, a vida do nosso pastor Marcelo, a vida do nosso pastor Ivan. Senhor, o conduz como o Senhor já tem conduzido através da palavra. Hoje, mais um dia, Senhor, Ele estará subindo a este púlpito para nos ensinar aquilo que o Senhor dá tanta importância, que é a Tua palavra. Porque diz que a Tua palavra é luz para o nosso caminho. Que o Senhor permaneça sendo esta luz, Senhor, para as nossas vidas. Pai, porque, Pai, nós somos, Senhor, dependentes do Senhor. Aqui estás, Senhor, a nossa sincera oração a Ti, te pedindo misericórdia e socorro por vidas e por almas que ainda estão aí fora.
Que o Senhor assim possa resgatá-los, Espírito Santo. Porque eu creio que se o Senhor ainda não voltou, é porque você ainda tem propósito sobre vidas que ainda estás aí fora. Então que o Senhor possa levar o teu povo, através do teu ID, para resgatar estas almas. Assim, mais uma vez eu te convido. Fica à vontade no meio de nós. Em nome de Jesus. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, para sempre exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Salmo 108:3. Eu te darei graças entre os povos, ó Senhor. Cantarei louvores a ti entre as nações. Porque a tua misericórdia se eleva acima dos céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilhe a tua glória. Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, e toda a terra brilhe a sua glória. Ele é exaltado. Declare mais uma vez. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia, Jesus.
Obrigada, Jesus, porque Tu se entregou por nós, Jesus. Como a flor, moído foi por nossas transgressões. Obrigada, Jesus. Aleluia. Bem mais que as forças, poder e reis, e a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por Tuas mãos. Deus, Tu és início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra. Incomparável és pra mim. Por amor, Sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra. Incomparável és pra mim. Por amor, Sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, Sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. No Salmo 42, como a irmã Neidinha leu. Como o servo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por Ti, ó Deus. Que nós venhamos pedir todos os dias, que nós venhamos ter essa sede todos os dias, pela presença do nosso Deus. Aleluia, Jesus.
Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta o meu coração, como uma corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Faça essa oração para o Senhor. Não posso esquecer. Não, não, o que fizeste por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia sem fim. Como o Pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Apaga as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir, não vale não. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Oh, Senhor, distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver.
Aleluia. Vamos continuar adorando ao Senhor Jesus, exaltando o nome dEle. Você serve a um Deus que não tem começo e Ele também não tem fim. Ele é o Alfa e Ele é o Ômega. Aleluia, Ele está acima de todas as coisas. Glória ao Teu nome, Senhor. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Aleluia, Deus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. És o Alfa e Ômega,
pode aplaudir o Senhor Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Muito obrigado. Glória a Deus. A paz do Senhor para todos. Amém. Aqueles que estão em casa, participando através da live, eu os cumprimento com a paz do Senhor. Estamos na nossa última aula sobre a doutrina das Escrituras e na semana que vem, terça que vem, se Deus assim nos permitir, nós vamos estar abordando uma outra doutrina básica da fé cristã, que é a teontologia, que é a doutrina do ser de Deus, tá? A doutrina do ser de Deus. Então a gente já inicia na próxima terça-feira. Após teontologia, a gente estuda a cristologia, a doutrina de Cristo, depois paracletologia, doutrina do Espírito Santo, e aí a gente vai pegando em ordem, tá? As doutrinas básicas da fé cristã. Mas vamos abrir as nossas Bíblias, antes de partirmos para os slides. Abra a sua Bíblia. Eu estava vendo que eu não coloquei um texto inicial nos slides de hoje. Esqueci de colocar um texto inicial. Então, nós vamos ler um texto que eu li hoje bem cedo, no meu devocional. Bem cedo eu li esse texto, e ele cabe direitinho aqui para a nossa aula. Abra a sua Bíblia em Deuteronômio 17. Deuteronômio 17. Deuteronômio 17, a partir do verso 19, a partir do verso 18, Deuteronômio 17, a partir do verso 18, Deuteronômio 17, a partir do verso 18. Diz assim: será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, aqui esse texto está falando das ordens, dos critérios que Deus estabeleceu para todo aquele que se tornasse rei em Israel, tá? Aqui seria protocolos a ser seguido. Tá? Um dos protocolos era não voltar para o Egito para comprar cavalos. A ideia ali era de que ele não voltasse para o Egito para comprar cavalos, e normalmente cavalos de guerra. Tá? Há outro protocolo que era para ele não ter muita riqueza e não ter muitas mulheres. É bom observar que Salomão ele quebra todo esse protocolo aqui. Tá? Salomão quebra todo esse protocolo. Então, a segunda parte, praticamente, do protocolo aqui, é a partir do verso 18, será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um traslado desta lei no livro. Aqui já é uma versão, tá? Aqui já é a Bíblia Revista e Corrigida Fiel. Eu li hoje pela manhã, na Revista e Corrigida Fiel, está dizendo um translado do original. O que era o original? Era aquela escritura que estava dentro ali da arca do concerto, né? Aquele translado da lei, aquela primeira escrita da lei, ficava guardada dentro da arca, na verdade na mão dos sacerdotes, né? O que ficava dentro da arca eram as tábuas da lei,
mas todo o traslado da lei ficava na mão do sacerdote, e era a partir desse material que estava na mão do sacerdote, ou do sumo sacerdote, que se fazia uma cópia para o rei. Então aqui já é uma cópia, tá? Aí diz assim: será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos sacerdotes levitas, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para fazê-los, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prolongue os seus dias no seu reino, ele e seus filhos, no meio de Israel. Então veja que era necessário a escritura para o exercício da monarquia em Israel. Sim, era necessário. O que o texto aqui quer dizer é que havia a necessidade de o rei ler todos os dias. A gente lê o Salmo 119, né, e a gente lê aquele salmo lindo que o salmista, né, normalmente dado a autoria do salmo a Davi, a gente percebe, tomando por base que fosse Davi, o escritor do Salmo 19, a gente vai ver que Davi lia essa cópia da lei todos os dias enquanto rei de Israel. É por isso que o salmista lia, e ele dizia: ó, como amo a tua lei, é a minha meditação todos os dias. E ele diz: é a minha alegria de todos os dias. Tem até um texto que ele diz que a palavra de Deus evita que ele fique depressivo, né? Me livra de toda angústia da alma. Então era necessário para o rei de Israel, para o monarca em Israel, ler a lei todos os dias, sim. Primeiro, para que ele não viesse se sobressair, ou seja, abusar de autoridade sobre o povo, sobre os seus irmãos, e para que ele não buscasse outros deuses ou seguisse métodos administrativos de outros reinos, e para que o seu coração não se apartasse de Deus. Então né, o rei de Israel, ele teria que ler, havia a necessidade de ler as Escrituras. E hoje é o nosso tema. Nós iniciamos com a autoridade das Escrituras, depois viemos para a clareza das Escrituras. Na semana passada falamos da suficiência, né? Foi suficiência das Escrituras, e hoje nós vamos falar da necessidade das Escrituras, tá? Da necessidade das Escrituras. Então, nós temos aqui, né, 4 características. Lembrando que eu citei aqui, irmãos, só 4. Tem muitas outras características, mas o tempo é pequeno, então não dá para a gente tratar tudo acerca das Escrituras, tá? Até sobre o tema de hoje, a necessidade, nós não temos como dissecar todo o assunto, né? Nós pegamos aquilo que nós consideramos um tanto mais importantes para compreendermos. Então, nós temos aqui, passando aqui, nós temos aula 4, a necessidade das Escrituras. Aqui nós temos, nós vamos definir a necessidade. Dizer que as Escrituras são necessárias significa dizer que a Bíblia é necessária para conhecer o Evangelho, para conservar a vida espiritual e para conhecer a vontade de Deus. Tá? Então, a Bíblia é necessária. O que significa dizer que a Bíblia é necessária? Então, ela é necessária para isso. É necessária dizer, a Bíblia é necessária para conhecer o Evangelho. Aí só pode conhecer o Evangelho pelas Escrituras, o Evangelho, tá? Pelas Escrituras. Para conservar a vida espiritual, não há, irmãos, não há vida espiritual sã sem as Escrituras. Não há, tá?
Às vezes a gente chega aí, tem lugares aí que tem de tudo menos a Escritura. Aí pensam que a igreja é fervorosa, é poder de Deus, é isso e aquilo. E não é, tá? Porque a saúde da igreja, a base da igreja é as Escrituras, tá? É as Escrituras, nós vamos tratar mais disso já já. Aí nós temos aqui isso, e para conhecer a vontade de Deus, para conhecer a vontade de Deus é pelas Escrituras, então é necessário. Passando aqui, duas coisas para a qual a Bíblia não é necessária. Eu vou abordar aqui duas coisas para a qual a Bíblia não é necessária, tá? Então nós temos que abordar isso. Deixa eu desligar aqui. Acho que meu irmão está aqui perturbando um pouquinho. Vamos lá. Então, duas coisas para a qual a Bíblia não é necessária. Aí deixa eu passar aqui. A Bíblia não é necessária para saber que Deus existe. Não é. Sério, pastor? Sério? A Bíblia não é necessária para saber que Deus existe. Por que não é necessária? As pessoas podem obter o conhecimento de que Deus existe e de alguns dos seus atributos simplesmente pela observação de si mesmas e do mundo que as cerca, né? Diz Davi: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, tá? Então a própria natureza, as coisas criadas já manifestam as verdades sobre Deus. Porquanto, aqui nós temos Paulo, Romanos 1, 19 e 21, porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seu discurso se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Tá? Mas só essa parte aqui de cima, aqui, né? Pelas coisas que são criadas, Paulo diz que a gente tem esse conhecimento de Deus pelas coisas que foram criadas. Um fato importante sobre isso, se você for ler Atos dos Apóstolos, capítulo 14, é isso aqui. Se você tem o hábito de anotar alguma coisa, você anota aí. Primeiro acha Atos 14, a partir do verso 15, nós temos isso aqui, que é chamado de argumento teleológico. Se você tem o hábito de anotar, anota isso aí. Argumento teleológico. Nós temos esse argumento em Atos 14, 16 a 17. Paulo, né, está pregando e quando Paulo cura, Deus usando Paulo cura lá um coxo, um homem que não podia andar, e as pessoas acham que tanto Paulo quanto Barnabé, né, eles acham que eles são divindades, no caso aqui Júpiter e Mercúrio, era divindades, e diz que o sacerdote da cidade, quando vê Paulo curar, né, orar pelo enfermo, em nome de Jesus levanta e anda aquele coxo andar, eles achavam que Paulo era um deus grego, um dos deuses, tanto Paulo quanto Barnabé, eram deuses que havia descido, né, para comungar, conversar com os homens, para ver os homens, e eles vêm para adorar. Quando eles vêm para adorar, Paulo se levanta e vai fazer a defesa e diz que ele é homem, como qualquer cidadão daquela localidade era homem, e Paulo diz assim, a partir do verso 15, e dizendo, varões, a partir do verso 15, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar, e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todas as gentes em seus próprios caminhos, e contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho. Veja, ele diz, Deus não deixou a si mesmo sem testemunho, embora ele permitiu que os homens andassem segundo as suas vontades, fazendo as suas
próprias decisões, mas ele não deixou os homens sem testemunho. Qual testemunho? Beneficiando-vos lá do céu, dando chuvas, não é isso? E tempos frutíferos. Aqui ele está falando de estações. Você já notou quanto é importante as estações para a nossa vida? As estações dando tempos frutíferos e enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. Então, o que é que Paulo aborda aqui? Ele parte do princípio do argumento teleológico. A palavra telos, que está ali, teleológico, essa parte aqui, teleológico, telos, que vem de telos, que significa fim, objetivo, meta. Então, Paulo fala para eles, analisem a natureza, analisem as estações. Será que todas as coisas são feitas por acaso? Será que o calor, será que a chuva acontece por acaso? Não, é Deus, há um Deus criador que criou todas as coisas e que todas as coisas foi feita por um objetivo. E esse objetivo dá testemunho desse Deus criador. Tá? Então, para saber que Deus existe, que existe um verdadeiro Deus, que existe um arquiteto por trás de tudo, nós não precisamos da Bíblia. Né? Se a gente olhar para a natureza, se a gente olhar para nós mesmos, tem um moço que já partiu para a eternidade, mas a gente conhece bem o Enéas Carneiro, lembra? Meu nome é Enéas, lembra? Todo mundo aqui lembra de Enéas Carneiro. Ele era muito estudado, o Enéas estudava, desde novo, tem muitas formaturas, e uma vez ele perguntado, ele era médico, matemático, físico, químico, de uma mente extraordinária. E sendo entrevistado em um programa, uma rede de TV, perguntaram a ele, doutor Enéas, o senhor crê em Deus? Ele disse, creio. Sério, o senhor crê em Deus? Eu disse, creio. Vou lhe dizer por quê. Ele diz, eu estudo desde os 6 anos de idade. A minha vida é estudar. Sou químico, físico, matemático, médico. E eu posso lhe dizer uma coisa, tudo é muito complexo, nada é fácil. Não dá para a gente crer que tudo isso aqui foi obra do acaso. Tem um grande arquiteto por trás de tudo isso. Não me pergunte quem é Deus. Ele dizia, eu não vou saber te dizer, eu não sou teólogo, então não me pergunte quem é Deus. Mas eu acredito de que Deus existe. Entendeu? Então, é essa a questão. A gente não precisa da Bíblia para saber que Deus existe. Olhando para a natureza, olhando para você sabe, estudando o corpo humano, estudando a mente humana, a gente já sabe que não dá para a gente ser fruto do acaso, né? Não dá para a gente ser apenas a unidade de poeiras químicas. Não dá. Há algo superior, há um arquiteto inteligente, há um arquiteto grandioso, há uma mente sobrenatural por trás de tudo isso, tá? E que controla e sustenta todas as coisas. Não precisamos da Bíblia para saber disso. A natureza nos dá esse testemunho, a criação nos dá esse testemunho. Então, aqui, segundo tópico, né, a Bíblia não é necessária para conhecer algo sobre o caráter e sobre as leis morais de Deus. Então, a Bíblia não é necessária para saber algo sobre o caráter e as leis morais de Deus. Tá? Aí nós temos aqui, esse texto aqui, porque, aqui é Paulo em Romanos 2, 14 e 15, porque quando os gentios que não têm lei, né, os judeus tinham uma lei escrita de Deus, os gentios não. Aí ele diz assim, porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a sua obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os.
Então Paulo está dizendo, o público de Paulo está dizendo assim, a ideia de Paulo está dizendo a um público judeu aqui praticamente. Ele está dizendo, os judeus têm uma lei, e a Vé arquitetou, né, a lei mosaica lá, que eles compreendem por algo escrito, o caráter moral de Deus, se bem que eles não necessitavam disso para saber alguma coisa do caráter moral de Deus. E Paulo diz assim, os gentios não têm, mas eles têm no coração deles, tá? Embora eles não tenham algo escrito, eles não tenham um código de ética formado, mas há esse código na mente deles, né? Esse senso de errado e certo na mente deles que os acusa ou os defende. Aí tem aquela questão, essa ideia do que é certo e do que é errado, que está em toda a humanidade, né? Isso não é fruto da cultura de um povo. Essa ideia de certo e errado não é fruto da cultura de um povo. Por mais que alguma nação queira defender algo hoje, por conta de pressões, por conta daquilo que é politicamente correto, né? Mas sabe que há uma briga para poder defender determinadas coisas, porque ainda tem aqueles que são mais tradicionais, né? Que defendem aquilo que é certo. Então, existe esse padrão geral do que é certo e errado em toda a humanidade. Pergunto, quem é que colocou isso em nós? Isso é fruto da cultura? Isso é fruto da cultura de um povo? Estão querendo aí, tem alguns lugares defendendo o aborto, né? Países aí estão conseguindo defender aí o aborto, mas é debaixo de muito protesto, tá? É debaixo, aquilo que eles acham que é certo é duvidoso diante da maior parte, é duvidoso, tá? Então, essa questão de certo e errado é Deus que coloca em nós. Então a gente aprende uma verdade acerca de Deus, que Deus tem um padrão moral. Tá? Deus não é os deuses gregos que não têm esse padrão moral. Os deuses gregos eram deuses egoístas. O que eles queriam era ser aplaudidos pelos homens. Cada vez que os homens aplaudiam, para os homens receber algo deles, deveriam os aplaudir. Tá? E Deus é diferente. Deus tem um padrão moral. Deus tem caráter. Tá? Deus não é uma força, Ele é um ser, Ele é uma pessoa, Ele tem sentimento, Ele tem caráter, Ele tem senso de moral, Ele tem moral, e esse sentimento que há na humanidade dá testemunho desse caráter moral de Deus. Nós temos aqui uma frase do C.S. Lewis, do livro Cristianismo Puro e Simples. Ele vai falar sobre essa questão da lei moral. Ele diz assim: a lei moral, ou lei da natureza humana, não é simplesmente um fato sobre comportamento humano, assim como a lei da gravidade é ou poderia ser simplesmente um fato sobre como os objetos pesados se comportam. Por outro lado, não se trata de mera fantasia, pois não podemos nos livrar da ideia, e a maioria das coisas que dizemos e pensamos sobre os seres humanos se reduziria a bobagem se o fizesse. O que ele está dizendo é o seguinte: não dá para a gente pensar que a ideia de lei de certo e errado é ficção, porque se a gente pensar que é ficção, seria baboseira a gente ter princípios de justiça, né? Uma vez que não há certo e errado, quem vai dizer quem é que está certo e errado? Ninguém. Porque a justiça, se não há um senso moral, então não é ficção, tá? Então aí vem para aqui, aí ele continua: e não se trata simplesmente de uma afirmação sobre como gostaríamos que a humanidade se comportasse para a nossa própria conveniência, pois o comportamento que chamamos de mal ou injusto não é exatamente o mesmo que o comportamento que achamos conveniente. Aliás, pode ser até o oposto. Consequentemente, essa regra de do certo e do errado, ou lei da natureza humana, ou como quer que você queira chamá-la, deve ser de uma forma ou de outra real, algo que existe de verdade, que não seja inventada por nós. E ainda assim não se trata de um fato no sentido comum, da mesma forma que o nosso comportamento real é um fato.
parece que temos de começar a admitir que existe mais de um tipo de realidade, que nesse caso particular há algo muito além dos fatos comuns do comportamento humano e ainda assim definitivamente bem real, uma lei real que nenhum de nós construiu, mas que exerce uma pressão sobre nós. O que é que ele está dizendo? Essa lei moral não é algo que Letícia construiu, não é algo que a sociedade construiu, é algo real, que existe além de nós e que de modo direto, de alguma forma, causa uma pressão sobre nós. Tá? Então esse senso que há em nós da lei moral de certo e errado é um testemunho do caráter de Deus. Então nós não precisaríamos da Bíblia para compreender isso aí, tá bom? Então a gente pula para aqui, vamos lá? Aí a gente pula para aqui, 4 coisas para a qual a Bíblia é necessária. Vamos ver se o tempo dá, meu Deus, aqui. Aí, o primeiro tópico aqui, a Bíblia é necessária para conhecer o Evangelho, tá? Para conhecer o Evangelho. A Bíblia é necessária para a salvação, assim nesse sentido, a pessoa precisa ler a mensagem bíblica do Evangelho por si mesma, ou ouvi-la de outra pessoa. Mesmo os crentes que alcançaram a salvação na antiga aliança, o fizeram por crer nas palavras de Deus, que prometiam um Salvador vindouro. E aqui a gente já responde, como é que Abraão foi salvo? Como é que Davi foi salvo? Se Jesus veio depois a partir do Novo Testamento, né? A partir do Novo Testamento, não início do Novo Testamento, a graça é mesmo a partir da morte e ressurreição de Cristo. Como é? A diferença é que nós somos salvos pelo que Jesus que já veio, né? A gente olha para o Jesus que já veio, eles foram salvos pelo Jesus que havia de vir. Tá? Eles creram na mensagem da Torá, da lei de Moisés, que prometia um Salvador do mundo, nas palavras dos profetas que prometiam. Então, eles criam, e Hebreus diz que vendo-os de longe, eles creram e abraçaram a promessa. Tá? Então, quando você vê lá, lembra que Jesus disse em um debate teológico com os fariseus, ele disse assim, Abraão viu o meu dia. Jesus diz assim, não diz? Está lá, João 8, né? João 8, parece que é João 8, ele diz assim, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Quando foi que Abraão viu o dia de Cristo? Quando foi? Quando eu vejo esse texto, eu só lembro da hora que Abraão vai sacrificar o filho dele, Isaque, e Deus no último momento chega e manda ele tirar Isaque do altar de sacrifício, né? Do altar de sacrifício, e quando ele diz, e sim, o que é que eu vou oferecer agora? Tem um cordeirinho nas moitas, amarrado pelo chifre, que Deus já havia preparado para morrer no lugar de Isaque. Com certeza, quando Abraão viu aquilo ali, Abraão creu em algo muito maior que Deus iria fazer no futuro. Tá? Então, assim, aqueles do Antigo Testamento, eles eram salvos pelo Jesus, pelo Messias que havia de vir. Nós somos salvos pelo Messias que já veio. Tá? Então, nós nos encontramos na pessoa do Messias, e é isso aqui que ele está dizendo. Tá? Aí aqui, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, a Bíblia é necessário para conhecermos a mensagem do Evangelho. Tá? A Bíblia é necessária, não dá para viver um evangelho sem as Escrituras. Nós temos visto o exemplo disso aí por aí afora, né? Quando não se tem a Bíblia, a bagunça que é. A gente tem visto isso. Então, a Bíblia é necessário para conhecermos o Evangelho. Aqui Paulo está falando de pregar. O que a gente prega? A gente prega a Bíblia, não é isso? A gente sai para pregar. Pregamos o quê? As Escrituras. É esse Jesus das Escrituras que
que nós pregamos, tá? Esse Jesus, ele é a mensagem central. Quando você lê Atos, se você lê Atos, estude as pregações de Atos. A mensagem central deles era a salvação na pessoa de Cristo Jesus. Pode ver, leia os sermões de Pedro, leia o sermão de Paulo, leia o sermão de Filipe em Atos 8, leia o sermão de Apolo em Atos 18, e você vai ver que a mensagem central deles, a mensagem central era a morte e ressurreição de Cristo Jesus para salvar o pecador que o aceitasse, que se convertesse a Ele. Então você vai ver isso de modo central nas Escrituras. Então as Escrituras é necessária para conhecer o Evangelho, tá? Para conhecer o Evangelho. Eu vou citar algo que eu citei, acho que na primeira aula, Sérgio Lopes dizia, não dá para crer em Deus e na Bíblia não dá. Eu creio em Deus, eu já vi pessoas dizer assim, eu creio em Deus, mas não creio na Bíblia, tá? Não dá. Deus, acho que foi na última aula, né? A gente aprendeu que o Espírito nos fala, Deus nos fala pelas Escrituras. Pelas Escrituras. Por favor, não estou anulando aqui a capacidade de Deus falar de outras formas que Ele também fala, mas essencialmente, fundamentalmente, Ele fala pelas Escrituras, tá bom? Então, isso aqui é importante. Aí, passando aqui, nós temos aqui também, a Bíblia é necessária para sustentar a fé espiritual. A Bíblia é necessária para sustentar a fé espiritual. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A questão do alimento, né? Lembra quando Jesus estava lá e o cão veio perturbar ele, né? E ele estava debilitado, fisicamente debilitado por causa da fome, e, rapaz, transforma essas pedras em pães, aí mata a tua fome, você está com muita fome. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus sabia que a guerra dele ali não era pela fome, era no reino espiritual, era o diabo que estava o perturbando. E ele sabia que o alimento que ele precisava naquele momento não era o pão físico, mas era o pão espiritual, era a palavra de Deus. Não existe igreja firme sem a palavra. John Stott diz, a Bíblia, esse fator Bíblia, o fator pregação expositiva, é o único motivo pela qual a igreja se levanta ou cai. Se a igreja está de pé, pode ter certeza, ela está de pé pelas Escrituras, porque se não tiver as Escrituras, ela não vai estar de pé, não vai conseguir. Tá? Então, o que sustenta a fé espiritual é as Escrituras. Por favor, não estou anulando aqui, eu não estou pregando o biblicismo, né? Que apenas você ler a Bíblia e conhecer as Escrituras está bom. Não, muito pelo contrário. Você tem que ler, amar, ler e obedecer às Escrituras. E sem tirar fatores importantes como oração, que é bíblico, jejum, que é bíblico, comunhão, que é bíblico, e na comunhão aqui a gente entra o fator congregar. Tá bom? Então, tudo isso é importante, mas a Bíblia é o fator fundamental para a saúde espiritual. Tá? Aí nós temos outra, abra a sua Bíblia aqui, Deuteronômio 32, 47, vamos lá? Deuteronômio 32, 47, diz assim, Deuteronômio 32, 47, nos diz assim. Porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida. Veja, irmão, eu vou repetir porque é forte. Porque esta palavra não vos é vã, algo trivial. Ela não é vã, ela não é algo trivial. Muito pelo contrário, antes ela é a vossa vida. O que Moisés está dizendo a Ivana é, Ivana, as Escrituras é a sua vida. O fator que diz se você está viva ou morta é as Escrituras. O comportamento que você tem para com as Escrituras define
a sua situação espiritual. E ele diz assim: porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides a possuir. Vocês sabem que quando eles iam passar o Jordão, o que tinha de cão do outro lado, né? Adoração a tantas divindades, eles tinham que enfrentar tudo isso, e o Moisés está dizendo: o fator pelo qual vai deixar vocês de pé, diante de tanta religiosidade, de tanta guerra espiritual, que vocês vão enfrentar, é a leitura e a obediência à minha palavra. Deu para entender? A minha palavra. Aí nós temos outro texto aí, é 1 Pedro, é uma carta, 1 Pedro, deixa eu ver aqui, é 2:2, meu Deus, tomara que não esteja errado, irmão, mas vamos lá, 1 Pedro 2:2, isso, 2:2, eu amo esse verso, irmão. Você sabe que dizem, as pessoas concordam, os médicos dizem, que um copo de leite é base para nos sustentar durante todo o dia. Um copo de leite, né? Tem nutrientes que conseguem nos sustentar. Então o leite é fundamental para a saúde humana. Tem aqueles que não gostam, aqueles que não gostam. Eu não gosto, mas sei que é importante. Por isso que o leite, né, nos primeiros dias de vida do bebê é fundamental, principalmente o leite materno. Isso é fundamental para a saúde. Aí Pedro, tomando isso como base, ele diz assim, ó: desejai. Se você tem um hábito, oh meu Deus, tomara que eu tenha poder de acabar essa aula. Diz assim, ó: desejai. É desejar. Como que é desejar, irmão? O que é desejar? Você sabe o que é desejar? Não é apenas querer, né? Não é apenas querer, é muito mais forte, né? É desejai afetuosamente, como meninos, meninos aqui, o original aqui é praticamente bebê, recém-nascido, como meninos novamente nascidos, falando do novo nascimento, novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Ele está falando das Escrituras aqui. Esse leite racional é as Escrituras. E é ele que nos faz crescer na fé, na saúde espiritual. É ele que nos faz evoluir, amadurecer no mundo da fé cristã. Na fé cristã, é ele. A palavra de Deus, esse leite, ele diz, esse leite racional, e a gente deve desejar, né? Desejar, sabe, como alimento diário, a gente acordar esfomeado pelo café da manhã, e é assim que a gente tem que acordar, nós temos que acordar esfomeado pelas Escrituras, esfomeado, tá? E às vezes a gente tem um hábito de antes de dormir, tem que, né, ou come uma fruta, ou toma um suco, ou faz alguma coisa, não é isso? Ninguém gosta de dormir com o estômago vazio, e aí come alguma coisa, que esse mesmo sentimento haja para com as Escrituras, desejai, tá? Para o crescimento espiritual. Aí a gente passa aqui agora a Bíblia é necessária para o conhecimento seguro da vontade de Deus. A Bíblia é necessária para o conhecimento seguro da vontade de Deus. Se não existisse a palavra de Deus, não poderíamos alcançar a certeza da vontade de Deus por nenhum outro meio. Por favor, eu não estou desfazendo aquilo que eu falei no início, não. A vontade de Deus aqui é essa vontade do Evangelho, né? A questão da unidade,
da santificação e de uma série de outras coisas. Então, sem as Escrituras, nós não conseguiríamos ter conhecimento disso, da natureza de Deus. Por exemplo, teontologia. A gente começa semana que vem, se Deus quiser. Para saber de teontologia, nós precisamos das Escrituras. Aí eu vou trabalhar teontologia. Basicamente, vou ter que trabalhar a moral de Deus, caráter de Deus. Eu preciso das Escrituras. Eu não tenho outra fonte. Tem algumas fontes, mas essas fontes saem diretamente da Escritura, tá? Eles tomam por base as Escrituras. Então, as Escrituras é importante para ter um conhecimento seguro da pessoa de Deus. Seguro. Aí diz aqui, as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Tem aquilo que é encoberto que a gente nunca vai saber. Tem coisas que a gente nunca vai saber, irmão, por mais que você tente, você nunca vai saber. Às vezes surgem perguntas que eu digo, não adianta, não vai saber, ninguém sabe. Surgem perguntas no curso teológico que todos os professores dizem, ninguém tem como responder, e não tem mesmo, irmão. Não tem mesmo. E Deus também não tem obrigação, tá, de nos dar resposta para tudo. Deus não tem a obrigação. E a realidade nua e crua é que quem crê em Deus não precisa de muita coisa para crer. Tá? Não precisa de muita coisa para crer. Então, tem coisas que a gente não vai saber. Aí diz assim, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nas Escrituras nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre. Aí eu quero que você folheie a sua Bíblia, 2 Timóteo 4, 1 a 5, para o conhecimento seguro de Deus. Tá? Então, esse conhecimento de Deus pertence a nós, aos nossos filhos. É um conselho para você, pai e mãe, passar as Escrituras aí para os filhos. Aí, então, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 1 a 5. Diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Instes, é a ideia de insistir, instes, a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Veja, Paulo está dizendo, vai chegar tempos, Timóteo, difíceis, que a boa parte dos crentes vai dar ouvido a falsos profetas. A doutrina de demônios, amontoarão, outros textos dizem doutrina de demônios, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, ou seja, doutores que patrocinem aquilo que eles querem. Mas eu te conjuro-te diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos. Timóteo, pregue a palavra. Insista com a palavra. Aplique a palavra na igreja, redágua, repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Doutrina, o que é doutrina bíblica? Bases da fé cristã que nós estamos dando. Doutrina. Porque muitos desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se o quê? Às fábulas, né? Quanta gente correndo atrás,
para tocar ou passar por debaixo daquele lençol branco, sujo com o sangue do apóstolo que levou uma facãozada e passando, e outro passa por cima do sal grosso, e outro para a porta. Quanta gente queimando, não é queimando dinheiro não, irmão, é queimando neurônio na fogueira santa. Quanta gente queima na fogueira santa, e o povo vai, e o povo obedece, voltando-se o quê? A fábulas. Mas Timóteo disse, pregue a palavra, insista a palavra no povo, repreenda, redargua, discipline e ensine com toda a longanimidade e doutrina. Ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumprir o teu ministério. É importante. A igreja tem que voltar para as Escrituras. Nós precisamos, me perguntaram recentemente, pastor, nós precisamos de uma nova reforma urgentemente, precisamos de uma nova reforma, o judaísmo está tomando conta da igreja, eu postei recente uma frase que eu gostei muito e acredito muito, nós temos que parar urgentemente e aprender urgentemente, pastor não é sacerdote, púlpito não é altar, shofar não é oração, o Antigo Testamento fica no Antigo Testamento, passou-se a lei ficou velha, nós vivemos o Evangelho de Cristo Jesus e devemos aprender isso de uma vez por todas. Nós precisamos aprender isso e a Bíblia é necessária para aprendermos isso. A Bíblia é necessária. A igreja precisa das Escrituras. É por isso que quando Lutero, ele causou a reforma, a primeira coisa que ele fez, você acha que ele chamou para ele? Não, sola Escritura. Sola Escritura. Quem decide é a Bíblia. Quem ministra é a Bíblia. Quem define é a Bíblia. Quem dirige é a Bíblia. Quem não erra é a Bíblia. Então a Bíblia é tribunal para que nós possamos decidir as coisas. É o tribunal de apelação, é as Escrituras. Tá? Então nós devemos aprender isso. Vamos lá? Último tópico aqui. A Bíblia é necessária para a nossa santificação. A gente já vai acabar aqui. Tá? A Bíblia é necessária para a nossa santificação. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é... Lembra que eu falei disso na primeira aula? Foi na primeira aula. A Bíblia não contém a verdade. A Bíblia é a verdade. E a gente trabalhou essa questão da natureza divina nas Escrituras. A Bíblia não é qualquer livro. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Por que a Bíblia não erra? Porque Deus não erra. Porque a Bíblia é a verdade, porque Deus é a verdade. E o autor original das Escrituras é o próprio Deus. É o próprio Deus. Então santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, né? É a verdade, é a verdade. Aí ele diz aqui, vamos ver aqui essa referência, 1 Pedro 1, 23 a 25, depois Efésios 5, vamos lá, 1 Pedro 23. Vamos ver aí, está perto. Primeira carta de Pedro, 1 Pedro 1, verso 23 a 25. Sendo de novo gerados, não da semente corruptível, aí está falando de novo nascimento aqui, a gente agora é gerado com uma nova natureza. Sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus. Ó, irmão, pela palavra de Deus. O que é que o escritor está dizendo? O novo nascimento é provocado em nós pela palavra de Deus. É pela palavra que Daniel passa a ter uma nova natureza, uma nova perspectiva, entre aspas, uma nova filosofia de vida, um novo propósito, um novo pensamento, tá? E isso é formado através de quê? Da palavra. Pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva.
secou-se a erva e caiu a sua flor. Aí ele vai dizer da natureza do homem. O homem é passageiro, o homem é erva. Seca-se a erva, já foi. Aí ele diz, mas a palavra do Senhor, a Bíblia, as Escrituras, permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada, pregada, anunciada. Então, a igreja, a Bíblia provoca o novo nascimento em nós, provoca o novo nascimento. Agora veja aqui, agora Efésios, vamos para Efésios, capítulo 5, Efésios 5, a partir do verso 25, Efésios 5, a partir do verso 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Ó o chuveiro do céu. O chuveiro do céu. Ó o meio pelo qual Deus dá um banho na igreja. A palavra, purificando-a, lavando-a. Não é isso? Purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Você já viu aquele momento, irmão, que quando você ouve a palavra é tão impactante que você se sente assim como que tomou um banho do céu? Toma um banho, você nota algo diferente, a palavra que faz, não só quando você ouve o pregador, mas também quando você lê. Nós temos que parar de ser preguiçosos e querer ouvir a palavra só quando ouve o pregador. Temos que aprender a ler a palavra diariamente, permitir que essa palavra faça algo em nós diariamente. Na leitura, através da leitura pessoal, diária. E ele diz assim, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisas semelhantes, mas santa e irrepreensível. Então Deus quer apresentar a igreja dele santa, sem mácula, nem ruga, irrepreensível diante dele. E como é que ele faz isso? Pelas escrituras, pelas escrituras, pelas escrituras. E você às vezes está triste, não, vou fazer uma campanha de 7 meses no monte para Deus me purificar. Você vai morrer no monte e não vai conseguir. Porque isso Deus faz pela palavra, pela leitura, pelo devocional diário, pela obediência, pelo amor com as escrituras, ouvir Deus através da escritura, permitir que Deus ministre na sua vida através das escrituras. Quando eu leio a Bíblia diariamente, sempre tem algo que me... Tem dia que tem um texto que me conduz durante todo o dia e fica latejando na minha mente, sabe, aquele texto por vezes me acusa, por vezes me leva a refletir, por vezes me leva a renunciar. Por quê? Porque o texto trabalha na minha mente e me transforma numa nova criatura. Tá? Se me perguntar, pastor, qual é o maior problema da igreja do século XX? Me perguntaram recentemente. Eu disse, é a falta da Bíblia, é a falta da Escritura. Nós perdemos as Escrituras, nós jogamos as Escrituras por canto, nós estamos sendo doutrinados por letra de louvores, nós estamos sendo doutrinados por jargões humanistas que se ensinam por aí, jargões pentecostais. Está amarrado, isso é um jargão, irmão, está amarrado. Acredito até que o diabo está amarrado mesmo, Deus amarrou ele lá no Calvário, verdade, mas vira um jargão, né? Não, esse é do manto, esse é da terra. A gente não consegue citar ou expressar a ação do Espírito segundo a forma bíblica. É o nosso jargão pentecostalizado, e através desses jargões é que nós somos doutrinados. Não, vamos ser doutrinados pelas Escrituras, vamos ser doutrinados pela palavra de Deus, vamos ser doutrinados pela Bíblia, vamos amar mais e mais e mais e mais e mais a Bíblia Sagrada. E para findar, para acabar aqui, para acabar, a Bíblia nos interpreta e nos apresenta o caminho para Deus. O que significa isso?
a Bíblia nos interpreta, é porque é a Bíblia que mostra quem nós somos. É a Bíblia que interpreta a Letícia. Se Letícia quer saber quem ela é, ela vai para as Escrituras. E as Escrituras dizem, Letícia, você é isso, 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 isso. Verdade. E Letícia aceita a perspectiva da Bíblia para com ela. Aí depois o que é que a Bíblia faz? A Bíblia apresenta a Letícia o caminho para Deus. Como é a Bíblia me apresentou todas as minhas falhas, e agora que eu sei das minhas falhas, o que eu devo fazer? Aí a Bíblia te apresenta o caminho para Deus, te apresenta o caminho para a fé cristã, te apresenta o caminho para o Senhor Jesus, que é o nosso Salvador, nos apresenta a forma pela qual nós devemos agir como pecadores, né, diante de Deus, e agora convertidos diante da proposta do Evangelho. Então a Bíblia é necessária. A Bíblia é necessária, que hoje é a nossa última aula sobre a doutrina das Escrituras, é a nossa última aula, que nós venhamos refletir, irmãos, que nós venhamos refletir, quanto tempo a gente, eu não vou dizer gasta, seria muito pobre dizer gasta, né? Mas quanto tempo a gente usa bem para com as Escrituras, quanto tempo, nós lemos a Bíblia diariamente? Qual a dimensão do nosso amor pelas Escrituras? A pastora essa semana mandaram para mim uma velhinha, 99 anos, a foto dela, 99 anos, estava lendo a Bíblia pela 61ª vez, 99 anos, e ela disse assim, toda vez que eu leio, Deus me mostra algo novo, eu vejo algo novo. Já leu a Bíblia? Se mesmo 61ª vez eu falo, meu Deus, meu Deus, me deu uma cacetada. A gente reflete sobre a nossa vida, irmão. A gente reflete sobre a nossa vida. Às vezes tem 10, 20, 30 anos de crente, nunca leu a Bíblia toda. A gente tem que... Vai para as outras religiões aí, para ver se eles não sabem de capa a capa o livro padrão da religião deles. Eles sabem, mas os crentes não querem ler a Bíblia. Isso é uma vergonha. O meu povo peca por falta de conhecimento. E por que não tem conhecimento? Porque abandonou a lei do Senhor. E se abandonou a lei do Senhor, não tem como prosperar, não tem como evoluir, não tem como crescer na fé. Voltemos às Escrituras. Esse é o único caminho para voltarmos e evoluirmos como igreja santa, sadia e poderosa para a glória de Deus. Amém? Então nós vamos agora ouvir os meninos. Nesse momento os irmãos vão contribuir com dízimos e ofertas no momento do louvor, tá? Com dízimos e ofertas, já a gente volta para dar os avisos. Fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar você.
satisfaço quando estou junto aos teus pés. Você pode ficar de pé? Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Aleluia. Manancial, fonte de vida, onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essencial pra sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, única fonte de vida tu és. Aleluia. A paz do Senhor, a igreja. Amém. Lembrando, amanhã, círculo de oração, às 9 da manhã, quinta-feira, 19 horas, né? Retornamos ao horário, diminui meia hora para não ficar muito tarde. E domingo, pela manhã, se Deus assim nos permitir, 8 horas da manhã, culto das 8 às 10. Hoje é aniversário, né, da Amanda. Vem aqui, Amanda, e do pastor Marcelo. Vamos orar por eles, irmão. Já oramos hoje pela manhã, pastor Marcelo. Volta aqui, pastor, por favor. Eu falei para ele, deixa eu dar os avisos, mas era de treita. Amanda hoje, mesmo a idade do pastor Marcelo, é o mesmo dia, né? É a mesma idade dele? Você concordou. É você. Ele falou, é ele que tem a mesma idade dela. A máscara. Mas tá um pouquinho distante. Eu só tenho coroa velha, não tem coronavírus não. Levante as mãos para cá, por favor. Senhor Deus, Pai, nós te louvamos porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Te agradecemos, Senhor, por nos permitir, Senhor, aprendermos a tua palavra. Te louvamos pela vida do teu filho, Senhor, mensageiro da mesma. E nessa data tão especial, Senhor, para ele, para Amanda, para nós, Senhor, que temos o privilégio de tê-los conosco. Pedimos, Senhor, que as bênçãos sejam derramadas sobre a vida deles poderosamente. Que Amanda, Senhor, ainda adolescente, pré-adolescente, Senhor, cresça na graça, no conhecimento, em estatura. Senhor, a tua palavra diz, quando envelhecer, não se desviará do teu caminho. E eu creio, Senhor, que a cada dia ela vai continuar firme, cada dia mais firme na tua presença. Da mesma forma, a vida do pastor Marcelo, Senhor, abençoe ele poderosamente. Ele, Senhor, é bênção para as nossas vidas, tem sido um instrumento neste lugar, Senhor, e onde quer que ele vá, tenho certeza disso, que o Senhor continue usando
poderosamente, acrescentando anos de vida e paz na vida dos teus filhos. Nós oramos, nós concordamos, Senhor, que bênção seja derramada do céu, não somente hoje, mas todos os dias das vossas vidas. E assim apresenta a tua igreja, eu apresento aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa, que sejam abençoados, Senhor, nesta noite, que tenham uma noite de paz, um sono do justo e reparador, que o Senhor te desperte amanhã para um novo dia, debaixo da graça. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que já recebemos hoje, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a comunhão do Espírito Santo sejam com todos e assim permaneça para sempre. Que todos que concordam digam: Deus abençoe, abençoe dizimista, ofertante, abençoe a todos em nome de Jesus. Vá na